Eu sou Bia Haut, sou psicóloga e mestre em psicologia pela UFES, doutora em psicologia experimental pela USP, especialista em terapia comportamental também pela USP e tenho pós-doutorado em psiquiatria e saúde mental pelo IPUB. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que eu gosto muito, até porque eu acho uma sacada o título desse livro. Não acredite em tudo que você sente. Como que isso é importante nas nossas sessões com os nossos pacientes. E vamos falar sobre o capítulo 7, sobre minhas emoções estarem fora do controle. Só que esse livro, gente, é um livro que eu super indico, acho que ele traz tópicos bem interessantes e, inclusive, tópicos que a gente pode usar na psicoeducação para os pacientes. Então, ele tem uma linguagem acessível, tem exercícios para os pacientes. Ele é um livro para paciente, tá? E então ele vem falando sobre conceitos bem dentro da psicologia, mas com uma linguagem bem acessível e com exemplos que o paciente pode usar no dia a dia dele. Então, é um livro que eu recomendo bastante. E aí, eu vou começar essa apresentação com uma reflexão que ele traz no início desse capítulo. Que ele fala o seguinte: sim, coisas desagradáveis e injustas acontecem conosco, mas frequentemente as tornamos piores ou melhores, dependendo de como pensamos sobre elas. Aqui eu incluiria, inclusive, não só como pensamos, mas como experimentamos sobre elas. Esse é um livro que ele é mais cognitivista, por isso que ele trabalha bastante a história do pensamento. Mas na nossa leitura analítica comportamental, a gente pode incluir outros elementos além do pensamento, como o comportamento, como a sensação, né? E aí, ele fala isso pra gente, que as coisas desagradáveis e injustas vão acontecer com a gente, mas a gente pode tornar isso pior ou melhor. O que vocês pensam sobre isso no atendimento com o paciente? Isso me lembra algo que uma vez falou, tem coisas que a gente não consegue mudar, o que a gente consegue mudar é como a gente se comporta sobre aquele aspecto, né? Então tem coisas na vida que às vezes é uma questão, por exemplo, da escola, que já está estabelecida, não tem como mudar, mesmo que você considere injusto, mas aí o que a gente vai precisar fazer é a forma como você reage a essa situação para que gere menos sofrimento, né? Ô, Thalia, perfeito. Isso tem tudo a ver com o que a gente vem conversando nas nossas últimas supervisões. Por quê? Porque a gente está falando aí de aceitação e a gente está falando de tolerância. Tolerância ao mal-estar. Então, o que ele está dizendo é a vida, ela vai ter uma parte de desagrado e injustiça, que são coisas que nem sempre a gente vai ter uma resolução para isso, né? Como a gente falou na nossa última supervisão. E olhar para isso, colocando toda a nossa energia num processo de mudança, é pegar a nossa energia e jogar pelo ralo. Então, muitas vezes a gente vai precisar olhar para isso de pontos de vista diferentes. E isso tem tudo a ver com flexibilidade cognitiva. Então, muito do sofrimento dos pacientes, eles têm a ver com a inflexibilidade. O paciente chega na terapia, muitas vezes, pensando a partir de um único ponto. Se a minha mãe mudar, se alguém mudar, se essa situação mudar, ou então se eu mudar, mas aí eu não consigo mudar porque eu não tenho autocontrole para isso. E em alguns momentos o que a gente vai precisar entender é que esse processo de mudança ele vai precisar ser preconizado pelo processo de aceitação de que as coisas são como elas são. E às vezes a gente não tem nenhum controle sobre essa mudança. A terapia cognitiva, ela tem um viés que é uma leitura, né, do ser humano a partir dos esquemas. Eu trouxe isso aqui só para a gente fazer um apanhado rápido e de maneira muito simplificada. Não sei se vocês lembram disso.
que a terapia cognitiva, ela entende os esquemas como lentes de óculos com as quais a gente enxerga o mundo. E aí, esses esquemas, eles seriam importantes para identificar gatilhos para a pessoa. Como que seria essa ideia do gatilho, gente? Então, assim, se eu tenho um esquema de dependência emocional, quando o meu parceiro ou um amigo ou a minha mãe sinaliza para mim uma possibilidade de perda dessa relação, e essa sinalização, às vezes é uma sinalização muito sutil, que é interpretada, eu falo até sobre uma hipersensibilidade desse paciente, o esquema me hipersensibiliza, né, para aquele gatilho, para aquele tema, e aí eu começo a responder como se aquele esquema fosse uma verdade. Então, assim, se eu tenho um esquema de dependência, a pessoa sinaliza que não vai estar mais ali disponível para mim, eu já começo a funcionar a partir do meu esquema como se ela não estivesse ali, e às vezes isso não encontra um componente na realidade. Então, eu faço muito essa diferenciação com os meus pacientes sobre o que é responder a dados históricos, dados de aprendizagem, dados contextuais, daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi, daquilo que fazia sentido em algum contexto, ou responder a dados da realidade que está dada agora, que está colocada agora, né? E por que isso é importante? Porque isso controla, gente, o comportamento do paciente, que começa a fazer essa diferenciação e começa a não responder a tudo que sente. Porque, num primeiro momento, tudo que a gente sente é verdade. E é verdade, é legítimo. Mas quando a gente está nesse processo terapêutico, fazendo essa diferenciação entre o responder histórico e o responder ao dado de realidade, é verdade dentro de uma história que eu tenho. E aí eu tenho que identificar se esse responder está sendo verdade nessa realidade que é compartilhada, né? Então, às vezes, até falo com o paciente, eu consigo entender pela sua história o que você está me trazendo, o que você pensa, esses pensamentos que vêm e são muito intrusivos. Mas quando eu olho para a realidade que a gente compartilha, às vezes eu não tenho esse dado para conseguir sustentar isso tudo. Aí, às vezes, o paciente, ele vem e rebate com alguma racionalidade daquilo que ele está tentando assimilar ali. Eu falo, ó, de novo, eu entendo, mas isso está na sua história. Aqui, a gente não tem esse dado de realidade tão claro, e se você contar isso talvez para uma outra pessoa, ou então se você reagir dessa forma com um colega de trabalho, vamos supor que a pessoa está trazendo alguma coisa relacionada ao trabalho, provavelmente a pessoa não vai entender nada, provavelmente essa outra pessoa não vai conseguir chegar, né, nessas conclusões que você está chegando. Então é bem importante a gente fazer essa diferenciação para o paciente. E aí, quando que eu considero que esse alarme de algum gatilho que aconteceu no ambiente é para mim? O que acontece? O gatilho acontece ali, e esse gatilho ele pode ser de várias ordens. Pode ser da ordem de um pensamento, alguma coisa no ambiente fez eu pensar e lembrar de algo que já aconteceu. Pode ser da ordem de, da sensação, isso que eu senti foi mais ou menos o que eu sentia quando eu era pequena, quando eu senti quando o fulano terminou comigo, enfim. Pode ser de várias ordens, tá? Pode ser da ordem visual, tinha um elemento que era muito parecido, enfim. Ou então um lugar. E aí, esse gatilho, as minhas lentes que são embaçadas pelos meus esquemas, ele vai ser interpretado a partir desses esquemas, e essa interpretação traz consigo uma sensação, uma emoção, pensamento. Então, assim, gente, isso não é uma coisa que vai um encadeando a outra, é meio que junto, é um conjunto.
eu interpreto e eu sinto isso tudo ao mesmo tempo. Ele continua a informação do capítulo 7 falando o seguinte: quando a gente está intensamente emotivo, com frequência a gente vê as coisas ampliadas, desproporcionais e sem uma perspectiva razoável. Dou muito exemplo de criança pequena. Criança pequena que está muito cansada, normalmente ela quer comer, ela quer fazer birra, ela quer fazer qualquer coisa menos deitar e dormir. É como se esse emocional, ele tomasse conta, né, desse organismo, e ele fica ali paralisado, ele não consegue transpor, ele é o emocional, ele está tomado por esse emocional. E isso acontece quando a gente está com muita raiva, isso acontece quando todo sentimento intenso, quando a gente está muito feliz, isso também acontece. Eu costumo dar o exemplo sobre essa história da felicidade do dia que eu passei no vestibular. Gente, a minha época o vestibular era diferente do que é hoje, né? A pessoa tá já bem antiga. E aí, a gente acha que esses sentimentos desagradáveis, eles só acontecem com sentimentos que no popular a gente chama de ruim, mas não é. Sentimentos agradáveis, excitação, felicidade, às vezes também pode gerar essa inundação emocional. O dia que eu passei no vestibular, eu lembro assim que bem cedo a gente ficava lá atualizando a página, no meu caso da UFES, para ver se tinha passado. E aí eu acordei bem cedo, acho que coisa de 5 horas da manhã, e comecei a atualizar a página, mas aí cochilava e voltava, e aí eu recebi uma ligação de que eu tinha passado. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu estudava no Cefetes na época, né? Que agora é IFES, e eu não tinha mais aula, eu enfiei meu uniforme, eu fui para a escola, eu fiquei lá aleatoriamente, e depois eu entrei dentro do ônibus, eu fui para a UFES para ver meu nome na parede, porque eles colavam na parede, e assim, se eu for pensar em termos de efetividade daquele dia, eu tive efetividade zero, foi super cansativo, porque eu fiquei respondendo só esse emocional. E às vezes até falo com os pacientes que são muito emocionais, que eu entendo, né, o quanto que isso é cansativo, porque para mim esse dia foi muito cansativo, porque não teve nenhuma efetividade, porque eu estava respondendo a essa excitação. Imagina para quem tem isso como rotina na vida, né? Então, isso não quer dizer que a gente não deva ter emoções, mas a intensidade, o sentimento de estar devastado e a tendência a agir impulsivamente no momento pode se tornar um problema. Se prolonga na minha vida a falta de efetividade porque eu estou baseada numa emoção, então assim, eu tô tão emocionada, tão excitada que eu passei, e aí isso já basta, eu não consigo parar para estudar, por exemplo, depois que começam as aulas, eu não consigo me concentrar em outras coisas, e isso vai se tornar um problema na minha vida. Então, a questão não é o que eu sinto, a questão é, eu sinto, só que eu preciso fazer algo que seja efetivo com esse sentir, quando ele se junta a um processo de racionalidade também. Então, a emoção, a racionalidade e o comportamento que vai ser expresso, ele precisa ser um comportamento efetivo, que a DBT, inclusive, chama de mente racional, mente sábia. Não gosto muito desse nome, mas é assim que eles explicam. E a DBT tem uma questão desses nomes, que são nomes que fazem sucesso no setting terapêutico, que é bem interessante da gente pensar. Tá, mas então, o que fazer além de intensificar, que é o que normalmente a gente faria num automático? Help! Nos ajude, help! Vamos pensar aqui em estratégia, gente. Quando eu comecei a falar hoje sobre a questão das emoções estarem fora de controle, e a primeira frase do livro,
ele veio trazendo a ideia da aceitação da realidade. Isso é a estratégia que a gente precisa trabalhar com os nossos pacientes o tempo inteiro em terapia, né? Aceitar a realidade, porque ela preconiza processo de mudança. Se o paciente ele fica muito num lugar de que tudo precisa mudar para que alguma coisa na vida dele mude, ele vai ficar paralisado, ele não vai conseguir transpor esse muro. Então, a vida vai continuando, mesmo ela não sendo a vida perfeita ou o script perfeito que ele criou. Mas é o script possível, né? Daí a importância de ver essas nuances sem extremos. Eu preciso ajudar o paciente a descrever. Descrição é estratégia importantíssima. Outra estratégia, lidar com a crise. Então, quando a gente está falando sobre esses viés cognitivos, esses esquemas cognitivos, a gente também está falando sobre a forma como a pessoa vai fortalecer esses esquemas. Então, olha só, se eu tenho um esquema cognitivo sobre abandono, e aí eu tenho um viés de que tudo vai dar errado e que com certeza eu vou começar esses relacionamentos e vai dar errado, e seleciono de uma forma não consciente, mas do inconsciente, aquilo que eu não tô apta a descrever como estou selecionando, né? Eu fico fortalecendo esses viés cognitivos e fortalecendo os meus esquemas. Então, quando eu vou lidar com a crise, eu tendo a voltar no tudo ou nada, eu tendo a voltar, tá vendo? Eu já sabia, eu tendo a fortalecer isso tudo. Sendo que naquele momento, às vezes eu só preciso tolerar. Falar, é assim mesmo, alguns relacionamentos acabam. Aqueles pacientes, por exemplo, que selecionam muito parceiros que tratam mal. Aí, selecionou um que tratava um pouquinho melhor, mas terminou. Eles tendem a pegar esse relacionamento e falar que é igual aos outros. E aí a gente, como terapeuta, vai ter que fazer essa pontuação de que não, olha como que aqui já mudou. Mas sim, alguns relacionamentos eles não vão durar. E tá tudo bem, a gente tem características às vezes diferentes das pessoas, a gente namora por conta disso. Então, isso é bem importante da gente pensar. Outra coisa que eu não coloquei aqui, que é bem importante para a gente trabalhar com essa questão dos viés cognitivos e dos esquemas, é a história do comportamento oposto. Comportamento oposto, ou ação oposta, gente, quando você chega nesse ponto com o paciente sobre o que eu devo fazer exatamente o oposto, o paciente até que tem questões relacionadas a relacionamento romântico, eu falo isso. Seleciona quem você não quer sair. Porque talvez é aí que a gente vai ter uma virada de chave. Você vai experimentar coisas diferentes. Mas eu não consigo. Aquele paciente que é muito emocional, que é muito sensação. Eu não consigo sair com quem eu não quero. Tudo bem, mas vai lá, experimenta uma vez só. Vamos ver como que vai ser. Então, comportamento oposto é bem importante para colocar o paciente na experiência diferenciada. Estou falando que é importante, mas não estou falando que é fácil, tá, gente? É bem dolorido o comportamento oposto. Então, por isso que não pode ser algo que você sugira a qualquer tempo. Determinar custos e benefícios dos pensamentos e dos comportamentos, essas estratégias são bem importantes. Então, assim, eu tô aqui emocionalmente muito excitado, tô com uma raiva muito grande, mas ainda assim eu vou ter que avaliar custos e benefícios de agir de acordo com a minha raiva ou agir de acordo com uma racionalidade que pode ser trabalhada junto com a minha emocionalidade. Focar na efetividade sempre, isso é uma coisa que controla comportamento, viu? Inclusive na orientação de pais, porque os pais vêm falando sobre 1 milhão de coisas que já tentaram. Então, assim, quanto isso foi efetivo? Se eles identificam que nada é efetivo, então com certeza a gente vai precisar mudar, tá? E manter-se no fazer o paciente manter-se no presente, porque aí ele consegue acessar melhor os dados de realidade. O paciente que fica muito na cabeça dele,
interpreta demais e não consegue fazer uma descrição clara do que está acontecendo com ele naquele momento.